Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 de Samuel, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aprendi a falar, Everaldo. O Everaldo que me ensinou. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabã, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Diga comigo: Pai querido, fala conosco nesta noite, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Hoje, nesta sexta-feira, nós vamos aprender sobre como você se move. Talvez você diga: eu não entendi, pastor. Como eu me movo? Sim, como você se move em Deus. Porque a nossa tendência é de nos mover, movido por nossas próprias emoções e sentimentos. Analisa a sua vida para você ver o quanto você é almático. Por isso, ora você está em cima, ora você está embaixo. Você vive uma montanha russa na sua vida. No mesmo dia, você passa por várias situações, montanhas e vales. E a maior parte de nós vivemos mais vales do que montanhas. Estamos mais embaixo do que em cima. Então, como você se move em Deus é importante. E é sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. Como você se move é o segredo para vencer o dia mal. Como você se move é o segredo para você vencer o dia mal. Eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. Eu me lembro quando eu me entreguei a Jesus, eu vivia num turbilhão de emoções e sentimentos. Eram muitas as setas. Eu era atacado de todos os lados. E eu não tinha uma percepção do mundo espiritual. Eu não sabia lidar com aquilo que me acontecia. E você, nesta noite, vai aprender como lidar com aquilo que acontece com você e que te paralisa, te coloca fora do jogo, fora do páreo. Tem muitas pessoas aqui e que estão cultuando conosco pela internet, que vão assistir depois a gravação, que está vivendo essa realidade. E muitas vezes a pessoa pergunta: Deus, por quê? Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto.
é muito sofrimento envolvido. Então vamos entender alguns princípios que são importantes. O primeiro princípio é como você se comporta. Como é que você lida com tudo isso? A minha história é diferente da tua história. A tua história é diferente da minha. Mas eu lá atrás, com cerca de 20, 21, 22 anos de idade, eu comecei a depender do Espírito Santo e buscar respostas na Bíblia para eu ter estrutura, estabilidade, domínio próprio. Porque eu também era movido por qualquer vento. Eu era movido por muitas coisas que me feriam, chateavam, aborreciam, magoavam. E nós somos seres emocionais. Não dá para ignorar isso. Mas nós podemos assumir o controle da nossa vida. Vamos aprender isso daqui a pouco. Como você se comporta? Tem gente aqui que se descontrola, enterra as esperanças, fica desesperado e deprimido. Como é que você fica diante das coisas que acontecem com você? Tem gente aqui mais nova, tem gente mais velha. Nunca é tarde para aprender. Tem um ditado que diz assim que o tempo é o melhor mestre, mas acaba matando os seus discípulos. Eu gostaria de saber o que eu sei hoje, com 54 anos de idade, com os meus 20. Isso teria evitado muitas tolices. O tempo nos amadurece. Mas quando nós dependemos de Deus, nós nos agigantamos. Você vai viver acima da média. Você vai ser um curador de almas doentes. Você vai ter uma palavra de vida, esperança e fé para aquelas pessoas que estão desoladas. Você vai fazer a diferença como filho e filha de Deus. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. E a obra de Deus vai ser feita por você. Então, como eu me movia? Eu me movia por mim mesmo. Até eu descobri que a maneira correta de eu me mover era pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Estou esperando. Está ali já? A cadeira está sozinha. Jesus é um milagre. Esse menino é muito esperto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Preste atenção. Eu sou guiado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu sou guiado por aquilo que me acontece, por aquilo que me desestabiliza, por aquilo que me descontrola, por aquilo que me paralisa. Obrigado, querido. Você é guiado pelo quê? Então você tem que fazer uma avaliação antes de você declarar que em Cristo Jesus é mais que vitorioso. Você tem que compreender. Eu me movo em Deus segundo a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que vai nos dar poder para vencer. Não tem outra forma de vir poder. Você pode até ter uma boa relação intra e interpessoal com você mesmo e com os outros,
Mas isso não tem um peso espiritual. O peso espiritual vem quando a gente se consagra a Deus. Então você precisa ser uma pessoa consagrada a Deus. Porque se você não compreende isso, vai viver de uma forma natural. Sempre caindo nos mesmos buracos. Tendo que resolver sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e as mesmas lutas. Então preste atenção, antes eu vivia para mim mesmo. Mas quando eu passei a viver para Deus, eu compreendi que os desafios que eu tinha não eram mais com a minha vida pessoal. Porque Deus cuida de mim. Porque Deus me abençoa. Porque Deus me protege, guarda e livra de toda malignidade. Então, agora, eu não me movo mais como eu me movia, de forma carnal, humana, natural. Então, eu aprendi que tenho uma missão, eu vivo para Deus. E quando você compreende isso, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. Diga isso, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. Paulo disse, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. O problema é que muitas vezes, nós estamos muito vivos. Então nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. E que Deus faça a nossa vontade. Precisamos conhecer o Getsemane. Tem gente que pensa que Jesus foi no Getsemane somente para fazer a busca derradeira. Jesus tinha o hábito de orar. Ele orava de madrugada. Ele passava noites na presença do Pai. Ele subia e descia montes. Fiquem aqui, porque eu vou ter uma conversa particular com o meu Pai. Ele ia sempre no Getsemane. E o Getsemane é conhecido por nós como um jardim. E quando a gente fala de jardim, a gente pensa apenas num lugar bonito. Mas o Getsemane era um lugar de trabalho, onde tinha muitas prensas, onde o fruto da vide, ou da videira, ela era prensada. A azeitona, ela era moída, para tirar dela o óleo mais puro. Sabe quando a gente vai oferecer o nosso melhor para Deus? Não é quando tudo está bem, é quando tudo está mal e você diz, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero levantar a minha mão e te entregar todo o meu louvor, honra e glória. Eu quero dizer que as minhas expectativas não estão em coisas e não estão em pessoas, estão em Ti. O controle é Teu. Cabe a mim aceitar. Filho não faz pergunta, filho obedece. Meu coração está sangrando, eu estou machucado, eu estou chorando, está doendo. Mas eu quero dizer, Pai, eis-me aqui. Entalha o meu coração. Me molda. Me leva para a casa do oleiro. Se for necessário, me quebra. E faz-me de novo. Como diz a palavra. Como diz a música. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso do oleiro, quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. De novo, mais longe. Eu quero ser
Senhor. Mais longe. Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que música é essa aí que você tocou? Parabéns, tá ótimo, tá bom. Tá valendo. É assim que a gente aprende, é ou não é? Hã? É melhor tentar do que não fazer nada. É ou não é? Deixa eu falar uma coisa. Quando o oleiro ia fazer uma peça, ele amassava o barro. E ele tinha que pegar uma lâmina e tirar toda e qualquer pedrinha que tinha no barro, chamado barrela. Porque se colocasse no forno com a barrela, o vaso trincava, o vaso quebrava. Quantas barrelas a gente tem na gente e precisa tirar, é ou não é? Antes de ir para o forno. Então nós precisamos pedir para Deus nos moldar. Precisamos pedir para Deus nos moldar. E quem decide que peça vai ser, é o Senhor. Paulo fala do vaso de honra e fala do vaso de desonra. Nós somos vasos de honra. Amém. Cada um aqui é porta-voz do reino. Quando vem Jesus, ele não vem para estabelecer uma igreja, ele vem para proclamar o reino de Deus. Quando eu falo igreja, eu estou falando de placa e denominação. Porque muitas vezes cada um quer puxar a sardinha para a sua brasa. Eu estou falando que quando a gente fala de reino de Deus, acabou, parou a disputa, a concorrência, a competição. É importante você saber que fé não tem nada a ver com sentimentos. E a gente atribui fé ao que a gente sente. E você pensa que fé está atrelada ao que você sente. Fé é o oposto daquilo que você sente. Fé não tem nada a ver com sentimentos. Como eu falei do Getsemane, Jesus vai para o Getsemane e ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas antes, Jesus ora e diz: se possível, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele ora por 3 vezes. E ele fica sem resposta dessa oração. Porque ele já conhecia a vontade expressa de Deus para a vida dele. Jesus vem com uma missão. Você sabia que você veio para a terra com uma missão também? E você reluta. Você não quer ser obediente a Deus. Você não quer dizer assim: Senhor, eu quero andar no teu propósito. Eu quero estar afinado com os teus desígnios. Tem dia que a gente parece tão crente, não é verdade? Mas tem dia que a gente parece tão desviado. Tem dia que a gente surpreende a gente mesmo. Mas tem dia que a coisa não está legal. Então você precisa aprender que o tema da lição é como você se move, o segredo para vencer nesse dia, o dia mau. Você não pode ser guiado pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus.
Quando eu não estou bem, sabe o que eu faço? Eu pego a Bíblia, eu pego versículos específicos sobre aquela área e me tranco. Esta semana começou assim um pingo de ansiedade no meu coração sobre um determinado assunto. Sabe o que eu fiz? Eu fui me trancar com Deus. E eu levo muito a sério isso que eu estou falando, de se trancar com Deus. Aí eu vou ler o texto, reler o texto. Eu vou meditar, confesso, declaro, proclamo, pronuncio, profetizo. E eu faço isso sem pressa. Eu faço isso por 5 minutos, 15, 20, 1 hora. Aí você diz, mas pastor, o senhor pode, né? Porque o teu trabalho é esse, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que você não prioriza a tua vitória. Quando você priorizar a tua vitória, você vai parar de sofrer com as tuas derrotas. Aí você vai se trancar para fazer a mesma coisa, porque só Deus pode te garantir a bênção que você precisa. Então eu aprendi a não me mover em mim mesmo. Eu tenho que me mover em Deus. E eu quero te falar uma coisa, a carne não se converteu. O nosso espírito é recriado no momento que entregamos a nossa vida a Jesus. A nossa mente precisa passar por um processo de transformação. Mas a carne, ela não se converteu, ela tem que ser trazida sob disciplina. E Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, é aquilo que eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Ou seja, Paulo, ele entendia bem a sua condição. Nós não podemos dar colher de chá para a carne. Então sabe quando você está atacado, está faltando oração. Sabe quando está com insônia, está faltando oração. Sabe quando você está preocupado, ansioso, está faltando oração. Sabe quando você está nervoso, sem paciência, xingando, está faltando oração, está faltando Deus na sua vida. E eu tenho esse termômetro espiritual em mim. Sabe quando a gasolina está baixando? Aí de repente acende no painel aquela luz amarela. Você não pode andar na reserva. Então eu tenho que me trancar, eu tenho que ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus não é ficar filosofando com Deus, querendo ensinar Deus, ficar lamuriando, reclamando, murmurando, choramingando. Eu entro na presença de Deus e digo, Deus, eu estou inquieto hoje, estou ansioso, eu estou sendo tentado a ficar preocupado, mas eu quero dizer a Ti que conheço a Tua palavra, e ela diz que eu devo colocar diante de Ti todas as minhas preocupações, ansiedades, perturbações. A Tua palavra diz que em primeiro lugar eu devo apresentar a Ti as minhas petições e depois agradecer pela resposta. Então eu estou aqui para dizer que Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que sempre cuidou de mim, desde que fui gerado no ventre da minha mãe. O Senhor foi aquele que proveu cada uma das minhas necessidades até agora, e posso dizer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Posso passar por dificuldades, mas eu não tenho falta de nada. A palavra diz, o pão nosso de cada dia. Às vezes você quer a despensa cheia, a geladeira cheia, a conta financeira no banco, com reservas. Sabe? Você não quer depender de Deus diariamente.
Mas pastor, tudo que eu queria é ter uma vida desafogada. Amém, pode ser que você viva isso um dia. Mas enquanto esse dia não vem, você vai viver a provisão por um milagre todos os dias da tua vida. E é maravilhoso, amados, quando você espera em Deus, e Deus vem, e Deus socorre, Deus atende, e Deus abençoa. Isso é treinamento. É quando você entra na presença dEle, e ao invés de declarar as tuas dúvidas, você diz assim: Deus, eu só creio, eu sei que Tu tens poder de fazer. A palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Então eu creio. Então quero te agradecer, porque o Teu Espírito conforta o meu coração, me dá força, energia, vitalidade, vigor, disposição, estratégia, sabedoria, discernimento. Deus, como é bom entrar na Tua presença e sentir o Teu Espírito me revestindo, restaurando a minha mente e falando no meu espírito. Eu posso não ouvir uma voz audível falando aqui fora, mas eu ouço uma voz audível aqui dentro. Eu não sei te explicar, eu só sei que isso acontece. Quando Deus diz e fala comigo: fica em paz, eu estou cuidando de tudo. Aí vem o diabo para atrapalhar a oração e diz: ele não está cuidando de nada, olha como as coisas estão cada vez piores. Eu digo: diabo, quem te chamou para essa conversa? Sai daqui. Porque enquanto você está orando, você está na arena de batalha, você está lutando, você está guerreando. Você não vê. Em Daniel 10 fala a respeito que Daniel estava se consagrando, e ele fez isso por 21 dias. Aí o arcanjo Miguel vem, e ele tenta passar pelas regiões celestiais, e ele precisou de reforço. Aí veio o Gabriel, e quando ele vara aquela resistência, ele chega para Daniel e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, e eu vim por causa da tua oração, por causa da palavra que você pronunciou. Então uma coisa eu aprendi: a minha oração não são palavras soltas ao vento. A minha palavra, a palavra que eu libero em oração, elas não ficam retidas por um teto. Ela chega no terceiro céu. Note, levaram 21 dias para a resposta chegar. Uma coisa eu quero te falar: a resposta virá. O Senhor não deixa oração sem resposta. Ele pode dizer sim, não, e espere um pouco. E você tem que ter maturidade para viver aquilo que Deus te mostrou. Fé não tem nada a ver com sentimentos. Então, quando você compreende isso, você vai parar de se comportar como um bebê espiritual, uma criança espiritual, um menino espiritual. Olha o que diz o apóstolo Paulo: eu, quando era criança, eu falava como criança, pensava como criança, sentia como criança, mas agora eu cresci. Não é possível. Você já está caminhando com Deus durante muito tempo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Você tem que ouvir uma palavra dessa e dizer: eu vou romper, eu vou crescer, eu quero me agigantar em Deus, eu quero viver esta autoridade profética, eu quero conquistar tudo o que eu não conquistei, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor.
Abacuque disse: subirei e vou ouvir o que Deus fala comigo. Subirei e vou ouvir o que Deus fala comigo. E quando ele subiu, Deus deu a ele uma visão. Tudo que falta para você é você fazer aquilo que você não está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa não ora, não é porque ela não quer, é porque o diabo não deixa. Quando ela não jejua, não é porque ela não quer, é porque o diabo não deixa. Quando ela não vem ao culto, não é porque ela não quer, é porque o diabo não deixa. Quando ela não dizima e não oferta, não é porque ela não quer, é porque o diabo não deixa. Quando ela não serve, não é porque ela não quer, é porque o diabo não deixa. Preste atenção, o trabalho do diabo é fazer que você seja um inútil. O inútil, ele não tem paga, recompensa, galardão, salário. Então nós precisamos romper. A sua vida não pode mais ficar patinando, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra semana e sai semana, tudo do mesmo jeito, tal e qual. Você não tem controle sobre algumas coisas, mas você pode manter controle, o seu autocontrole, em toda e qualquer circunstância. E isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer na tua vida. Não se engane pensando que só coisas boas vão acontecer. Deus usa coisas e pessoas. Guarda isso, Deus usa coisas e pessoas. O diabo, como imitador, ele também usa coisas e pessoas. Tem situações que naturalmente acontecem. Nem tudo é ação do mal. Não podemos espiritualizar aquilo que é natural e não podemos ver como natural aquilo que é espiritual. Como saber? Aquele que não anda com Deus não entende como as coisas espirituais se movem. Tem problemas que nós fabricamos. Não tem nada a ver nem com Deus e nem com o diabo. Busque uma vida de paz, mesmo que tudo diga não. Para você vencer, você precisa responder algumas questões. São simples. A primeira é: quais são os teus problemas? Porque quando eu pergunto, você diz: pastor, são muitos. Você foi genérico. E para quem é genérico, qualquer destino serve, se você não sabe para onde ir. Quais os teus problemas? Porque hoje Deus fala com você e diz: me fala quais são as tuas demandas. Você não precisa fazer uma lista de 100 pedidos. Faça os 3 principais. E quando você perceber que Deus se moveu e você foi abençoado nestas 3 questões, a sua fé cresce e você rompe. Quais os teus problemas? Qual a origem dos teus problemas? Você fabricou? É algo natural? É maligno? Como isso afeta você? Às vezes Deus está trabalhando com a sua vaidade, com o teu orgulho, com a tua arrogância, com a tua vaidade, com a tua soberba. E a gente fica procurando respostas. E a gente não quer enxergar aquilo que está estampado diante dos nossos olhos. Como isso afeta você?
Cada um sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto nevrálgico, delicado. Muitas vezes é ali que a coisa acontece. Porque você deixa isso dominar você. Porque quando acontece alguma coisa e você se entrega, você permitiu que aquilo dominasse você. Como é que você vai passar por aquela situação? Na dependência do Espírito Santo. Praticando a palavra. O que fazer então? Você faz o que é o mais difícil, sabia? Ficar desesperado, desesperançoso, angustiado, deprimido, é o mais difícil. O mais fácil é se trancar com Deus, e a gente não faz. É ali que a gente vai receber renovo. Olha só, quando Jesus entra no Getsêmani, a palavra diz que ele chegou ali muito angustiado na sua alma, porque ele era homem. Ele estava ali como homem também. Ele era Deus, 100% Deus, mas era 100% homem. Jesus não venceu como Deus, ele venceu como homem. Ele era a oferta muda que seria sacrificada por nós. O cordeiro imolado. Então ele entra ali no jardim, muito angustiado na sua alma. Isso significa que não existia palavra para descrever o porquê, a condição que ele estava. Mas quando ele termina de orar, sabe o que acontece? Ele se levanta e diz: estou pronto. Esse é o poder da oração. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Qual a didática de Deus? Como Ele te ensina? Preste atenção. Ele permite, diga comigo, permite, te testa, te treina, te capacita. Vamos trazer para o nosso pessoal. Diga aí, permite, me testa, me treina, me capacita. Mas você se levanta e se move em Deus para ser promovido nas etapas da sua vida. Então agora eu vou no texto aqui de Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Desde muito cedo, Davi estava sendo preparado para se sentar no trono como rei em Israel. E não dá para qualquer pessoa ser rei. Então ele precisou aprender a ser um guerreiro. Ele mata um leão na unha, mata um urso na unha. Isso encheu o coração dele de fé. Quando ele viu o filisteu incircunciso, abrindo a boca e blasfemando contra o Deus de Israel, ele tomou aquela briga para si. Ele foi levar pães e queijos lá para os seus irmãos e para o general. Ele não foi para guerrear. Mas preste atenção, você precisa estar pronto para a guerra. Nós somos guerreiros da luz. Todos os dias você enfrenta e vence alguma situação. Você já venceu tantas batalhas.
Você já recebeu tantas medalhas, feridas. São guerras não vencidas. Agora, cicatrizes são marcas de vitórias conquistadas. Você é um exemplo de fé. Só pelo fato de você ter chegado até aqui. E o diabo quer te provar o contrário. Então imagina, Davi, um garoto de 17, 18 anos. Ele foi achado lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Deus tira ele de trás das malhadas. E ele foi ungido pelo profeta Samuel. E a vida dele continua exatamente como sempre foi, cuidando das ovelhas. Até que Deus começa a definir um caminho para ele chegar ao seu destino. Preste atenção, você já está neste caminho. Cuidado com aquilo que te para ao longo do caminho. O destino já está estabelecido. É a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. E nós vamos para lá e vamos levar o maior número de pessoas que pudermos. Vamos saquear o inferno e povoar o céu. Então imagina. Venci um leão, venci um urso. Agora ele vai vencer o gigante. O gigante fala dos nossos problemas, dificuldades e lutas. Ele não se acovardou. Todo o exército de Israel estava acovardado. Não tinha mais homens para lutar ali. E Deus levanta alguém improvável. É engraçado que Deus promove uma situação para promovê-lo. Ele era um Zé Ninguém, então ele precisava ser promovido por Deus para ser enxergado por Israel. Ele luta e vence. E ele teve tantas situações ao longo da sua vida. E o que você precisa aprender é que cada uma das lutas que você está tendo é treinamento. Diga, eu sou treinado todos os dias. Deus usa o marido, Deus usa a esposa, Deus usa os filhos, Deus usa o cachorro, Deus usa o periquito, Deus usa o gato, Deus usa o vizinho, Deus usa alguém no trânsito, Deus usa o teu companheiro de trabalho, o teu colega de escola, de curso técnico, de faculdade, universidade. Deus usa alguém na academia, Deus usa alguém no jogo de futebol. O tempo inteiro Deus está colocando você à prova. Você vai ser primeiro provado e depois aprovado. Davi poderia se acovardar, mas Deus conhecia o coração de Davi. Davi não era daqueles que fugia à luta. Você não vai fugir mais das lutas. Deus vai te capacitar para você ter grandes vitórias em nome de Jesus. Aí Deus estava treinando Davi o tempo todo. Olha agora, ele fugindo, estava lá com os filisteus. Não dá para entender, né, o propósito do Senhor, inimigos de Deus. Está lá Davi com eles. De repente, o lugar todo é devastado, quando os homens, os guerreiros não estavam lá, para defender as mulheres e os filhos. E eles foram levados cativos, nenhum foi morto. E quando eles estão se aproximando, eles enxergam fumaça de longe, e eles se apressam, e quando chegam lá, vê todo lugar devastado, destruído, ardendo em chamas. O que eles fizeram? Se jogaram no chão. E diz a Bíblia que eles choravam, gritavam, urravam, até perder suas forças, até não ter mais lágrimas para chorar. E o interessante é que Davi estava lá no meio deles. Presta atenção, você não é igual aos outros. Você é diferente.
E Davi só percebeu isso quando disseram assim: vamos matar Davi, é tudo por causa dele, a culpa é dele, vamos apedrejá-lo. Davi se levantou, arrumou o topete, engoliu o choro, respirou fundo e falou: nós vamos trazer as mulheres e as crianças de volta. Ou seja, o problema aparece quando eles menos esperavam. Enquanto eles estavam caçando, enquanto eles estavam lutando, vem o inimigo e faz das mulheres e crianças cativos e destrói todo lugar. O dia mau se estabelece. Aí quando eles chegam, qual é a nossa primeira reação? É de se entregar. Mas chega uma hora que vem o Espírito Santo de Deus e diz: não, espera aí, algo de maior vai acontecer, porque Deus transforma a maldição em bênção. Sabe o que acontece? Eles vão lá e trazem as esposas e as crianças de volta. Você precisa compreender isso. Deus está falando com você nessa noite. Você está preocupado com coisas tão pequenas, ínfimas, banais, pequenas. Grande é o teu Deus. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Se você crer, você vai ver a sua vida mudando, em nome de Jesus. Curva a cabeça, fecha os olhos. Eu quero que você fale com Deus agora, aí no teu lugar. Fala com Deus. Fala com Deus. Deus, esta palavra falou comigo. Obrigado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tu és o meu Deus, eu não tenho outro além de Ti. Eu vivo para o Senhor. Logo, a minha peleja pertence a Deus. Mas a vitória virá através de você. Ele vai te dar inteligência, conhecimento, sabedoria, discernimento, estratégia, condições. Sabe, aprenda a falar com Deus. Porque em momentos como este, em que a igreja está reunida, existe uma unção aqui. O Senhor está ouvindo, o Senhor atende, o Senhor ouve. Como a Cíntia falou na hora do louvor, Ele te ouve, os ouvidos estão abertos, os braços estendidos para te abençoar. Senhor, eu quero orar junto com meu irmão e minha irmã, quero interceder com eles, porque o Senhor conhece as demandas, as guerras, batalhas, lutas, crises, os problemas, as dificuldades e lutas. O Senhor sabe das lágrimas, da dor, do sofrimento. O Senhor sabe do dia mau. Mas uma coisa eu sei, que a partir de hoje, algo de profético vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, recalabachori andalabarraçá. Oh, chequei calamanassa, chequei calamanassi. Começa a orar em línguas. Começa a agradecer a Deus. Começa a dizer: eu sou vitorioso. O Senhor me dá discernimento. O Senhor me dá estratégia. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor me dá conhecimento. O Senhor fala ao meu coração. O Senhor me levanta. Oh, recalamanarrachalabasso, requecalamanassi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.